chegamos a mais um episódio do Memórias à União, que teve início há um ano, e a personagem que vai ser entrevistada hoje é justamente o entrevistador de todo esse processo dos outros episódios, Luiz Carlos Souza. Luiz Carlos, eu vou começar pelo fim. Qual a avaliação que você faz desse trabalho, desse um ano de entrevistas? Bom, é uma situação de invertida aqui, né? Eu de inquisidor, de perguntador, vou responder. Mas, Jorge, sendo bem objetivo e direto na sua resposta, olha, tudo que é memória, tudo que é história, faz parte de um acervo que a gente leva para o resto da vida e deixa como legado. Então você imagine a riqueza que é um projeto desse, que coloca à disposição do público o ponto de vista, as impressões, os detalhes, a história de pessoas que tiveram muita história com a União. Então, é um projeto assim que a gente fica com dificuldade de mensurar o tamanho dele, porque realmente é grandioso. E por ser de memória, por ser de pesquisa, esse trabalho, essa relação sua com a União, se eu não me engano, começou também com um trabalho que chamou atenção na época. Em 1980, a União publicou a plaquete Imprensa de Cada Um, que havia um trabalho das primeiras turmas que estavam chegando do curso de comunicação na redação, e você foi o redator disso, o entrevistador. Eu gostaria que você fizesse um paralelo desse trabalho que você fez lá em 1980 e com agora, Memórias. Naquela época eu estava no curso de comunicação e na redação da União. Surgiu, acho que foi no meio da imprensa e sempre com as ideias brilhantes de Gonzaga, né, que era o diretor técnico na época, e a idealização de Aguinaldo, que imediatamente tinha uma dimensão exata. Aguinaldo era o editor-geral. Era o editor-geral, Aguinaldo Almeida. Imediatamente tinha uma ideia do que se deveria fazer, né? Que ele pescava tudo e a partir daí desenvolvia o trabalho. E se teve a ideia de se ouvir pessoas que faziam a imprensa e pessoas que faziam o curso de comunicação, porque a gente vivia aquele dilema, aquelas desconfianças. Não, o curso vem para botar gente para tomar o lugar da gente, de quem trabalhava já. Não, o curso vem para causar desemprego, para, sei lá, tirar a liberdade. Olha, muita discussão e que a gente viu que foi bobagem. O curso só trouxe mais mulheres para dentro das redações. É verdade. E criava aquele clima também de embate entre o pessoal do batente e o pessoal que saía da academia, né? Mas passou logo, né? Passou e não tinha como prosperar algo desse tipo, né? Porque o que era que o curso oferecia, na verdade? O curso oferecia as ferramentas acadêmicas para que a gente pudesse aprofundar qualquer tema que quisesse desenvolver em uma reportagem. De repente você tinha um assunto, por exemplo, mendigos, né? Ou pessoas em situações de rua, como hoje é chamado. Aí você queria avaliar aquilo com um pouco mais de sociologia, com um pouco mais até de filosofia. Você ia buscar as informações porque você aprendia na universidade as ferramentas para você buscar as referências. Era só isso, o curso só fez nos dar informação de como proceder academicamente, com método, com sistema, para produzir algo um pouco mais, digamos assim, rico em detalhes do que a mera notícia. E a própria União provou isso com a plaquete, né? Um espaço mostrando que essa interação existiu e vai continuar existindo. Mas agora, vindo para as memórias desse trabalho, desse projeto da União nos dias de hoje, o objetivo, porque como tem a imagem, tem um vídeo, isso a intenção é criar uma espécie de museu da imagem e do som aqui na EPC? Olha,
já tem um programa semelhante na Rádio Tabajara que se chama Memórias Vivas, que foi, eu acho que inclusive o embrião do Memórias da União, certo? Esse videocast que a gente faz, né, vamos falar assim, é mais para utilizar a ferramenta moderna que a internet coloca à disposição com todas as plataformas, né? Porque a gente tem o YouTube, onde o vídeo vai praticamente completo, só com as edições para uma tosse, um acesso de riso, ou um palavrão que sai na entrevista, né? E é publicado no jornal. Um resumão da entrevista, geralmente em 2 páginas, que é mais ou menos o tempo que dá quando a gente degrava as entrevistas. Agora, o que poderá ser feito para amanhã dessa parte de vídeo, não sei, porque isso já fica registrado lá na internet, não vai desaparecer, né? Então... só para a gente partir para daqui a pouco com a sua contribuição, a sua história dentro do Jornal União, mas só para encerrar essa parte aí mais técnica, né, desse projeto Memórias à União, os desdobramentos. Esse é o primeiro ciclo. Deve ocorrer outros ciclos dessas entrevistas? Sim, porque tem muita gente importante, eu digo importante assim, que tem histórias muito bacanas com a União e que essas pessoas ainda não foram entrevistadas. Há uns que, por exemplo, não querem ser entrevistados por razões de timidez, por razões pessoais, mas ainda há muita gente que deu contribuição importante para a União e que a gente ainda não conversou com essas pessoas. A lista é grande, 130 anos. Imagina aí, né? Você veja, a gente se preocupou muito com personagens históricos, assim, que tem uma relação impressionante com a União, como é o caso de Gonzaga Rodrigues, como é o caso de Tônio, né? E só para citar 2 exemplos, assim, bem... marcantes da história da União, né? Marcantes da história da União, mas ainda falta muita gente que começou aqui e que alçou outros voos. Tem muita gente que passou aqui mais de uma vez e que tem, assim, passou em diferentes setores. E não é só como jornalista, né? O projeto ele abrange a empresa toda, ou seja, gráfica, a parte, a fotografia, a diagramação, tudo, né? Editora, gráfica, o jornal, a gestão, né? Porque tem muita gente que pode falar da sua história com a União, porque foi uma história muito rica de contribuição, não apenas profissional, mas teve gente que desenvolveu relacionamento pro resto da vida aqui, de amizade, relacionamento que levou a casamentos, gente que fez trabalhos marcantes. O que se lamenta é que a gente já, nesse caminho, perdeu muita gente, né? Porque, infelizmente... O tempo passa. O tempo passa e as pessoas partem desse plano para outro e a gente perdeu alguns depoimentos que seriam fundamentais. Mas isso faz parte, né? É verdade. Agora, especificamente da sua história, você passou por vários veículos de comunicação, inclusive jornais impressos, diversos, outras atividades ligadas ao jornalismo, mas a sua história está muito ligada à União, né? Como é que você chegou aqui na União? Exatamente o que eu ia dizer. Passei por muitos lugares, mas a minha história começou aqui. Eu tinha 2 amigos que trabalhavam na União. Um já partiu, que é o nosso colega Wellington Farias. Sim. Amigo de infância, com quem estudei violão na Escola de Música Antenor Navarro, violão clássico, cujo professor é Vital Farias. Só isso? Só isso. Então eu conheço o Wellington desde 1970 e conhecia o Wellington desde 1972, 73, por aí. E vocês são adolescentes, né? Exatamente. Eu tinha 12 anos na época, o Wellington era 4 anos mais velho do que eu. Mas os dois pensavam em ser jornalista, não? Não. Eu pensava em ser músico, regente. Aí o Wellington acabou chegando na União. E eu conheci outro amigo, que é um amigo de longas jornadas de trabalho, que é o Silvio Alzias, Luiz de Albuquerque, com quem trabalhei, em vários projetos. E é meu amigo. E os dois estavam na União. O Wellington na reportagem, Silvio Alzias, redator e mais ligado ao segundo caderno, a Arte e Cultura. Pois bem,
O Wellington, que já me conhecia desde a adolescência, como a gente já se referiu aqui, dizia: rapaz, vamos para o jornal, tu conhece tão bem o português, tu domina tão bem, vamos lá, não sei o quê. E aí, através de amigos comuns, conheci Silvio também e comecei a frequentar a União. Mas nem pensava ser jornalista. Não, mas ia para lá e aquele negócio, vamos, não sei o quê, e eu não sabia nem datilografia. Aí um amigo comum, chamado Fernando Leal, foi um técnico do Sebrae, uma pessoa extremamente competente, me emprestou uma Olivetti Letra 52, bem pequenininha, e eu passei a noite todinha, aquele negócio, SDF, lá vai, até aprender a usar a máquina. E estava na redação da União, porque comecei a frequentar e tal, e presenciei uma conversa de Gonzaga com Aguinaldo, dizendo que a situação estava difícil, porque só podia contratar formado em comunicação, e o curso de comunicação não tinha formado ninguém ainda, e ele estava precisando de repórter. Aí eu entrei no meio da conversa e disse: olha, eu estou estudando, passei no curso e estou doido para trabalhar. Aí Gonzaga disse: pia, neguinho, pia, caiu do céu, caiu do céu. Aí providenciou a parte burocrática. E eu comecei, me lembro muito bem, porque foram poucos dias depois, após a morte de José Américo de Almeida, em 1980. Ele morreu no dia 10 de março, né? E acho que comecei no dia 13 de março na União. Aí passei um períodozinho de experiência, e quando foi, acho que no dia 1º de junho de 1980, minha carteira foi assinada. Você foi fazer cidades, fazer geral? Cidades, geral, como todo mundo. Agora, uma coisa interessante é que Aguinaldo, ele tinha uma forma de conduzir essas coisas com as pessoas quando chegavam para o trabalho, que era muito interessante, assim. Ele não colocava, porque antigamente o teste era na policial, né? Tinha a famosa frase: todo bom jornalista começa pelas páginas da policial. Pois é, mas Aguinaldo, ele conversava com a gente e sentia mais ou menos onde a gente poderia se adaptar melhor, para não haver sustos, não haver estresse, não haver Ele estudava a pessoa, né? Aí eu fiquei na geral, mas não assim com policial, mas com, por exemplo, sei lá, Dom José Maria Pires, que era o arcebispo da época, ia dar uma entrevista, ou a gente ia cobrir alguma coisa com ele. De repente faltava um repórter de política que estava na Assembleia cobrindo, e o governador anunciava alguma coisa. Pronto, aí comecei na geral, fazendo de tudo, né? E fui me especializando, aprendendo os detalhes de como produção do jornal, de como deveria ocorrer a produção do jornal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção e que eu sempre gostei de biografia e gostei muito de entrevistas, de ouvir o que é que as pessoas têm para dizer sobre qualquer assunto. Aí o famoso ping-pong, você virou também um ping-pong, pergunta e resposta, né? Que muita gente, a maioria, não gosta de fazer, porque é trabalhoso, né? E você se tornou um especialista nessa área. Nesse primeiro... porque você passou pela União várias vezes, né? Passei. Uma vez, saía, ia para outro veículo. Nessa sua primeira passagem, você já havia identificado com a política? Não, né? Porque depois você passou um bom tempo ligado à política. Eu sempre me identifiquei com política, porque eu acho um desafio, né, você conseguir governar. E a gente sabe que, por mais que se desenvolva administrativamente uma gestão, por mais que se faça opções por ter finanças em dia, por ter servidor treinado, por ter, enfim, tudo que é necessário, toda a estrutura necessária para se administrar, mas há a questão política, a questão da situação, a questão da oposição, os entendimentos, as manobras, né? As articulações subjetivas, né? Que aí precisa de interpretação, né? Precisa de interpretar. E às vezes você faz um alerta
e desperta nos agentes políticos, né, o estalo necessário para dizer, eita, a gente está exagerando aqui, olha, fulano de tal chamou atenção para isso. E eu sempre tive uma preocupação política também do ponto de vista histórico, do ponto de vista de se inspirar na Grécia e se inspirar em Roma, né? Que são berços, né? A Grécia com toda a academia, né? A inteligência da ciência, e Roma com o exemplo político do Senado, pois é. Ô Luiz Carlos, você aqui na União, das idas e vindas, você assumiu editorias em outros jornais, Revista Semana, trabalhou na TV, enfim, você fez... Aqui, hoje, você é editor de política, do caderno de política. Mas aqui quais as funções que você contribuiu aqui para o jornal? Olha, eu comecei como repórter, depois virei redator de primeira página, depois desci primeira página, descer mesmo de editar. Aí depois fui secretário de redação, fui editor do jornal também. Você ocupou todos os cargos? Todos os cargos. Chefe de reportagem. Superintendente não? Não, aí na área de gestão não. Só na área jornalística. Gestão foi fora da União. Agora na União só na área jornalística. Teve muita gente famosa hoje que começou comigo na União. Lília Moraes, Jair Marci Andrade, Maria Helena Rangel. Eu fui chefe de reportagem desse povo. E acontecia uma coisa interessante. Eu morava perto da redação da União, porque a União hoje é no distrito. Mas teve em outro local. Teve em outros locais. E um desses locais era na rua onde eu morava, em Jaguaribe, na Rua Prefeito Oswaldo Pessoa, antiga Rua do Jambeiro. E acontecia episódios assim de, às vezes, o editor não ir por algum motivo, doente, um problema na família, ou porque houve sei lá, ele foi convidado para outro emprego e deixou imediatamente e tal. Aconteceu um fato interessante uma vez. Eu estava em casa, o telefone toca, aí alguém, eu não me lembro quem foi, mas disse assim, olha, peraí que Zé Soto quer falar com você. José Soto era o presidente da União na época, ele foi presidente 2 vezes. Aí Zé Soto era uma pessoa muito séria, muito hermética, Luiz Carlos. Opa, diga aí, meu amigo. É o seguinte, eu estou precisando de alguma pessoa para descer a primeira página da União, porque era Anco Márcio, o diretor técnico e tal, e parece que Anco tinha saído, tinha sido desentendido, alguma coisa assim, e pediu para sair, e me disseram que você mora aqui perto, eu disse, então bora. Eu cheguei em 2 minutos, porque era bem pertinho mesmo, eu atravessava a Vasco da Gama e chegava. Aí fui. Quando cheguei lá, ele disse, olha, para você descer a primeira página da União, porque a gente está sem quem descer aqui, me disseram que você desce tranquilo. Foi emergência. Uma emergência, tá bom. Aí eu comecei a descer. Aí no outro dia continuou, no outro dia também. Aí ele sempre passava pela redação, aí eu dizia, Zé Soto, rapaz, eu vou ficar aqui como editor sem ser. Ele se preocupe não, vá mandando que você, quando alguém vê que você está mandando, está valendo, pode ir. Aí fiquei respondendo lá até encontrar a solução definitiva. Também já estava fim de governo e tal, aí houve uma nomeação, ia ter mudança de qualquer maneira. Ia ter mudança de qualquer maneira. Eu fui só quebrar o galho para não interromper, não dar uma solução de continuidade ao problema, né? Tinha que ter o jornal no outro dia. Pegando esse gancho, o Jornal União, um jornal estatal, né? Ligado ao Estado, mas é centenário, 130 anos, passou por vários governos, eu queria uma avaliação sua, da sua experiência aqui no jornal, como é que é lidar com isso? Porque é uma linha editorial que a gente sabe a linha, né? Mas os governos mudam. Qual a avaliação que você faz disso e as suas experiências? Olha, eu acho mais fácil trabalhar aqui do que foi fácil trabalhar, do que foi na iniciativa privada. Porque aqui você sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Né? Seja qual for o governo, a União é sempre um porta-voz. Foi assim desde que começou, como porta-voz do comércio. Ele nasceu como um porta-voz do comércio. Tá, inclusive, no primeiro editorial lá tem o registro. É um instrumento político por ser jornal, né? A gente sabe disso. Então, entrou o governo, seja quem for, as mudanças vão ocorrer, mesmo que seja um governo da mesma do mesmo grupo.
você está sucedendo, mas o novo governador imprime a sua imagem pessoal, os gostos, as suas preferências, né? As suas recomendações. Não imprime? Imprime. Porque às vezes você, por exemplo, pega um governador que não quer morar na Granja Santana, que é a residência oficial, quer morar na sua própria... Que já aconteceu. Já aconteceu. Mas você tem governadores que fazem questão de ser cioso com o cargo, aquela coisa toda, e preferem obedecer todo aquele ritual. A tradição, né? Você sabe que também já houve, né? Às vezes o governo é reeleito, o governador é reeleito, e no segundo processo ele muda, né, para apresentar novas formas de gerir e de administrar. Então, a gente vê isso comumente na União. Agora, a gente sabe como é a batida do pombo. Sai de casa sabendo que o jornal não mudou, a linha editorial é a mesma. A linha editorial é a mesma. E não vai dar isso, não dá dificuldade, porque é uma coisa que pior é você estar, como a gente tem experiência com a iniciativa privada, você tem muita também, a gente amanhece com uma diretriz e anoitece com outra. Às vezes tem que desmanchar o que fez de manhã. É verdade. Né? Quantas vezes não aconteceu isso? Muda da noite pro dia. E da água pro vinho. Né? Nessa relação política, né? Que essa influência política que tem no jornal, queira ou não queira, na sua experiência, você tem alguma história assim, até pitoresca ou engraçada, que envolva assim, o poder, o palácio e a produção na redação? Você lembra de alguma? Olha, assim, um fato específico não, mas eu me lembro de uma coisa que não foi política. O governador era Buriti e ele estava em Brasília e pediu para a SECOM produziu um material sobre a Orquestra Sinfônica da Paraíba, que era a menina dos olhos dele. E era uma das melhores do país, né? Não era nada a regência era de Eleazar de Carvalho, é um nome internacional. Aí eu tinha feito uma matéria que saiu na capa do Caderno 2, chamado A Furiosinha, que era a orquestra de garotos, de crianças, de adolescentes no máximo, que compunham o conjunto. E que tinha como regente a professora Norma Romano, me lembro até do nome dela, uma argentina que veio para Paraíba, trazida por Buriti, quando começou a formar esse time. E aí se enviou essa matéria para Buriti. E Buriti recebeu em Brasília e disse, mas não é essa não, essa é a pequenininha, eu quero da orquestra mesmo. E o pessoal tinha confundido. Então isso foi um episódio engraçado que aconteceu. E das minhas relações pessoais com Buriti mesmo, aconteceu muito assim, da gente ouvir música junto, tanto na casa dele, eu trabalhava na TV Cabo Branco nessa época e trabalhava aqui na União também. E ele insistia para que Silvio Osias e eu fôssemos à casa dele para acompanhar, para ouvir música clássica, porque ele tinha um equipamento maravilhoso, uma discografia impressionante, tanto de vídeo laser como de CDs, de discos, e ele queria ir para que a gente fosse para ouvir e comentar, tal, essa coisa toda. E a gente sempre assim, Silvio, a gente vai no escala, sei lá, o governador tem tanto compromisso, aí de repente a gente vai lá só para ouvir música, aí vai chegar os políticos, vão atrapalhar. Aí ele insistia no convite, mas a gente só foi depois que ele deixou de ser governador, entendeu? Exatamente para evitar de estar no meio de uma sinfonia e parar para poder atender o líder do governo, alguma coisa, ou atrapalhar o próprio... E né, você atuando no jornal também fica meio esquisito, né? Assim, por mais a proximidade que tivesse, mas enfim... A gente não fica confortável, né? Aí depois também, a gente, digamos assim, estendeu muito os laços de amizade, porque eu passei a frequentar uma reunião aos sábados na casa do advogado Paulo Maia, né, que é o decano da advocacia paraibana, e dessa reunião também participava Buriti, participava o maestro José Alberto Kaplan, o multimídia, o escritor, né, o nosso Valdemar José Solha, regentes. Olha, muitas dessas reuniões teve presença internacional, Aldo Parisot, Sacha Buriti, rapaz, olha, uma coisa impressionante. Essas reuniões ainda hoje ocorrem na casa de Paulo Maia, aos sábados de manhã, e Buriti era frequentador assim, às vezes acompanhava
a orquestra tocando com a partitura na mão. Então. Ele era muito ligado à cultura, mas a música era a paixão dele, né? Era, ele inclusive compunha e assinava, né, como T. Virgílios. É verdade. Ô Luiz Carlos, você essa boa parte da sua atividade jornalística, principalmente aqui da União, ligada à política, né, e à parte de ocupar cargos, mas cultura também você sempre teve uma ligação, né? Já assim, teve sempre a cultura passando pela sua vida como jornalista. Foi a primeira paixão, anterior ao jornalismo. Porque, como eu lhe disse, eu conheci o Hélio Farias estudando música. Aprendendo violão. Aprendendo violão. E comecei a cantar em coral. No Colégio Estadual do ABC, antigo Colégio Estadual do ABC, um coralzinho que a professora Isa Ipatrevas regia. Depois fui estudar na escola técnica, cantei no coral com o professor Maurício Gugel, que era diretor da escola de música Tenor Naval, recentemente, onde eu estudava violão com o Wellington. E dali fui para o Mardi Gras Paraíba, coral universitário, coral do SESI, coral do CIA, que era uma escola de inglês que tinha, coral do FISC, que era outra escola de inglês que tinha. Cantei em vários corais. E, ao mesmo tempo, estudava música, teoricamente, academicamente. Fui aluno, por exemplo, de José Alberto Kaplan, de teoria musical, aluno de harmonia, aluno de orquestração, essas coisas todas. Mas chegou um momento em que era preciso, para que a gente crescesse musicalmente, aprender a tocar piano. Porque o piano é um instrumento muito versátil e permite que você emita, por exemplo, 10 sons ao mesmo tempo, 10 diferentes sons. E nenhum outro instrumento oferece essas, a não ser... Inclusive para a composição... E para a orquestração, para como cada som vai, né, ser emitido pelo determinado instrumento, aquela coisa. E eu tinha um negócio horrível. O que a mão direita que fazia, a esquerda queria fazer também. E no piano isso a gente vê, às vezes... Não dá. Às vezes a mão faz uma coisa, a outra faz outra, mas comigo não dava certo. Aí eu desisti. Mas a música que te levou para o jornalismo, então? Exatamente. Mas no jornalismo você fez cultura? Muito pouco. Muito pouco. Engraçado, né? Porque eu fazia mais por conta da minha ligação com cultura e sabia de um episódio, sabia de uma história, sabia de uma biografia. Não, fulano está completando 30 anos de Paraíba, a orquestra está não sei o quê. Aí eu dava a minha contribuição, como hoje ainda dou, certo? Mas não assim, por exemplo, eu nunca editei Caderno 2. Engraçado. Não, nunca fui repórter direto do Caderno 2. A cultura te levou no jornalismo, mas em casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Você atuou em várias editorias, menos na... Pois é, não atuei na editoria de cultura, não sei, emprestado assim para alguma outra matéria, colaboração, mas não como um setorista, por exemplo. Não cheguei a ter essa relação. Ô Luiz Carlos, você falou da sua amizade com o Silvio Osias. E com o seu tempo, você está com 63 anos e quantos anos de profissão, de atividade? 43 por aí. Então você fez muita amizade, conheceu muita gente. Aliás, a gente não agrada a todo mundo, né? Mas a sorte é que a gente faz mais amizade do que qualquer outra coisa. Fora Silvio Osias, quem foi importante como amigo num trabalho, aqui na União especificamente? Fizeram parte da sua vida? Olha, Sebastião Lucena foi meu primeiro chefe de reportagem. Aguinaldo Almeida foi meu primeiro editor. Gonzaga Rodrigues era o diretor técnico da época. Só tem craque aí. Só tem craque. E ainda tinha assim, olha, tinha Barreto Neto, Carlos Aranha, certo? Pessoas que ainda hoje são referências, né? E pessoas que a gente tinha como objetivo alcançar o que eles tinham no jornal, que era o famoso
texto final. Que Antônio Barreto cobrava isso muito, né? E orientava, né? Barreto cobrava, Gonzaga cobrava, Aguinaldo cobrava. Eu me lembro das aulas de Aguinaldo pra gente. Rapaz, bota um pouquinho de pimenta nisso, entendeu? Melhor isso aqui, porque política e tal, a gente tem que sempre ver um cenário mais na frente. Liga isso com isso. Outra coisa, traga para o social, para a importância social, né? Gonzaga, muito preocupado com a qualidade do texto e com a apresentação gráfica, né? Barreto, muito preocupado com a qualidade do texto e com a perenidade. Você pega um texto de Barreto ainda hoje... Ele parece que escreveu ontem. Pronto. E ele escrevia sobre filmes que já naquela época iniciaram a discussão sobre gênero ou sobre violência, entendeu? Como Um Dia de Cão, ou 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu me lembro de um filme de Barreto, um artigo de Barreto, sobre um faroeste. Isso é uma crítica que ele fez, não uma crônica, né? Sobre um faroeste de John Ford, dirigido por John Ford, com John Wayne, o cowboy, né? Como ator principal, chamado Rastro de Ódio. Que é um clássico. Que é um clássico. E o artigo de Barreto ficou melhor do que o filme. Luiz Carlos, você chegou na redação como estudante ainda do curso de comunicação, né? Naquela época não existia o chamado estágio. Hoje já tem estágio. Mas você chegou e conviveu esse processo de trabalho, dos períodos que você passou pela União, com várias gerações, inclusive gente de origem diferente, gente que veio da literatura, gente que veio do curso de comunicação, gente que veio do direito. Havia uma mistura, isso ajudava a aprender mais, né? Tanto que a União é chamada de a escola, né? A primeira universidade, né? Pois é, a América fez essa referência. Essa referência, né? Hoje a gente já vê com um pouco de, assim, meio homogêneo, sem muita mistura. Como é que você faz essa avaliação e você espera que isso mude ou volte como antigamente ou não? Não, voltar não acredito não. Agora, a redação de jornal, né, ou de qualquer veículo, é um local muito divertido, mas que a tecnologia foi silenciando. Antigamente, você colocava um papel numa máquina e para você digitar o texto, a própria máquina já fazia um barulho danado. Quando terminava, se puxava o papel e fazia zvim, né? Os telefones tocando. Era um barulho ensurdecedor. O tempo foi modificando, a tecnologia foi modificando e hoje é um silêncio que quando você olha e dá um grito por alguém, né? Assusta. Outra coisa, as redações são lugares, são muito divertidas. E misturadas, né? Diversificadas. Né? Na redação você convive com gente de vários gêneros, com gente de cores diferentes, gente de preferências políticas. Hoje é mais feminina, né? Hoje é mais feminina, muitas mulheres nas redações, que isso é uma contribuição do curso de comunicação, né? E todo mundo acaba sempre se entendendo. É como se assim, o objetivo é a informação. Pouco importa o resto. Não me importa se Jorge é mineiro, se é paraibano, não me importa se Jorge é negro, se Jorge é gay, se Jorge é de extrema direita ou de extrema esquerda. Eu quero que Jorge faça a notícia. Jorge é meu companheiro e eu vou me entender com Jorge, e o que a gente divergir, a gente conversa na mesa de bar. Vamos dizer que é mais ou menos assim. Mas justamente o que eu pergunto agora para você. Isso é uma marca das redações, né? E você tem todas elas, né? Mas no passado havia mais uma interação. O jornalista, aqui na União mesmo, várias turmas, épocas, tinha uma vida dentro da redação e fora da redação. Hoje parece que está diferente, né? Tem a vida na redação, cada um vai para sua casa, não tem uma vida. Eu estou exagerando? Não, é porque também, Jorge, eu acho que isso é retrato da mudança da própria sociedade, sabe? Você, por exemplo, quando eu comecei, havia uma boemia grande. As pessoas saíam da redação,
e iam para os bares. A pé. A pé. E ficavam bebendo até de madrugada, naquela conversa, comentando, analisando, às vezes discutindo um assunto que pudesse ser pauta para amanhã. Mas hoje você praticamente não tem isso. Ficou muito rígido, por exemplo, o horário de trabalho. As empresas não querem que você passe mais do que o que está acordado para você trabalhar. Você também não quer isso, porque às vezes você sai de uma para outra e vai cumprir uma nova jornada. A sobrevivência mais de um emprego. Ter essa mudança, né, nas redações. Mas eu acho que isso foi mais fruto do que aconteceu com o mundo todo, porque a tecnologia, ela facilitou isso. E você veja que a gente está falando de um assunto aqui que a gente não sabe nem como é que vai ser amanhã, porque para onde a tecnologia vai? Você se lembra que de primeiro era no quente, a composição no quente, no chumbo. A gente datilografava, aí alguém compunha, né, aquilo no chumbo e se montava as caixetas e colocava na página e imprimia, tudo preto e branco. Depois veio o offset, que foi uma revolução, e hoje você vê o processo do jornal, ele só é analógico quando chega na impressora, porque a pauta já é gerada no computador, o repórter já recebe por e-mail, Mas até na gráfica, o processo para ir até chegar na impressora é digital. É digital. Ela começa a funcionar, mas o digital está ali dentro já. Está ali dentro já, foi até ali. Então você veja, e agora essa tecnologia, ela vai interferir aonde? Na concepção, na ideia e até na redação. Porque a inteligência artificial que está aí para todo mundo usar já, muito fácil, vários programas, permitem milagres, vamos dizer assim, se a gente acreditar, usar a palavra milagre como mágica, né? Porque você não sabe de assunto, daquele assunto sobre nada, por exemplo, fissão nuclear, você chega lá e pega, ela faz um artigo para você, e você pega aquilo ali, avalia, muda alguma coisa, faz uma outra pesquisa no outro tipo de assunto para ver o que é que vai dar, e você teve aquela ajuda que você não tinha, você tinha que se debruçar em cima das enciclopédias. Eu lembro, no passado não muito distante, que a gente tinha o Almanac Abril. Almanac Abril. Ir para a biblioteca, a gente ia para a biblioteca pesquisar. Pois é. Hoje em dia você está o mundo... Nos arquivos do jornal a gente tinha a Britânica, a Barça, a Delta Larousse, as grandes enciclopédias, Tesouro da Juventude, essas coisas. E os dicionários. Pois é, para ir buscar informação quando a gente precisava de alguma referência, alguma coisa assim. Hoje, você não faz nada disso, é tudo digital. Dá uma pesquisada e você, no máximo, terá que fazer uma triagem, porque você sabe que na internet é como papel, cabe tudo, né? Que é o problema da inteligência artificial, né? Que ela não vai fazer diferenciação, ela vai achar tanto informações que a Terra é redonda, como a Terra também é plana. Aí cabe a pessoa que está com a informação saber o que é o que é verdade ou não, né? A decisão ainda é humana, né? De você escolher, de você desconfiar, mas quem é que sabe onde é que essa inteligência artificial vai chegar? É verdade. Né? Porque, de repente, ela vai chegar aí num nível de competitividade que, com a velocidade que ela vai dispor para processamento de dados, tranquilamente vai superar a inteligência humana, né? Eu espero que a máquina não comece a pensar, né? Eu não estou nem temendo que ela não comece a pensar. Eu temo que ela comece a se revoltar. Entendeu? Porque ainda hoje... Uma odisseia no espaço, exatamente. Ainda hoje a gente tem a certeza de que a gente pode desligar o botão. Ou então o seguinte, olha só, olha o que é que me preocupa. Eu tenho uma curiosidade muito grande científica. E gosto de tecnologia. Tanto que antes de ser jornalista, eu estudei na escola técnica. Eu pensei que você ia falar que queria ser astronauta. Não, queria ser piloto de avião ou engenheiro elétrico, eletrônico. Mas reparem, o que é que a gente está vendo? A tecnologia avançou tanto que a gente está diante da perspectiva de um grande desafio, que é o homem não dominar mais. Porque repare, nós temos a energia nuclear, que ao mesmo tempo que cura o câncer, pode aniquilar a humanidade, não é verdade? Tem a bomba de cobalto que
Que é utilizada na radioatividade para curar o câncer, e tem a bomba atômica que mata aos milhares. Que causa câncer. Aos milhões. Aniquila. Mas a gente está diante de uma situação de que a gente não poderá desligar o botão. A inteligência artificial poderá, ela própria, desenvolver uma defesa para você não poder desligar. Não pode? Pode. É porque tem aquela história, inclusive tem um filme, agora que está aí famoso, você coloca, se alimenta a inteligência artificial pedindo para ela proteger a Terra. Ela vai proteger a Terra. Quem é que faz mais mal para a Terra? O próprio homem. O homem. Aí tem que eliminar, que é o maior homem. Predador, né? O filme tem um roteiro assim. Então você veja o desafio que a gente tem. De repente a gente criou uma tecnologia, criou algo que a gente não vai ter domínio. Porque a bomba atômica, para você soltar, é preciso que alguém vá lá e aperte o botão. Mas a inteligência artificial, que botão você vai apertar? Se ela vai se autoproteger. Porque queimou um transistor dentro dela, ela manda um robozinho por ela mesma, troca o transistor e tal. O setor o botão de desligar, ela pega, faz um novo circuito e o desligamento não vai ser mais naquele botão que o homem tinha acesso. Mas só ela pode utilizar lá. Quem é que sabe? E o raciocínio da máquina, entre aspas, é diferente, né? Porque ela não sabe a diferença de argélia de argila. Para ela as duas palavras existem. Pois é. E o que é pior, que eu acho, é que, por exemplo, a decisão que leva a inteligência artificial a qualquer raciocínio que ela utiliza para qualquer raciocínio é a decisão lógica matemática. Mas nós, humanos, além da lógica matemática, nós utilizamos a inequação do amor, né? Que é algo subjetivo totalmente, que às vezes a gente decide contra qualquer lógica, só por amor. Então, aonde é que ele vai chegar com isso? Por falar em amor, e a gente está falando muito em tecnologia, qual o futuro que você vê para o jornalismo que é feito hoje na União? Juntando aí sua experiência, seu amor pelo jornal e essa perspectiva com o advento da tecnologia cada vez mais avançada. Como é que você vê a União no futuro? Olha só, eu acredito assim que sempre haverá espaço para tudo que o homem criou e que deu certo. Não haverá espaço, talvez, para uma competição econômica como nós já presenciamos aqui, quando a gente tinha a União, o Norte, Correio da Paraíba, o Momento, Diário da Borborema, só para falar, Jornal da Paraíba, 6 diários. Hoje nós só temos a União. Então, não haverá o mercado, mas haverá a história. Então, de repente, a justificativa que havia, que mantinha um jornal funcionando, hoje já é outra. Não se mantém o jornal funcionando porque o mercado, a sociedade precisa desta plataforma de informação, mas porque a história exige que ele seja preservado pelo patrimônio que é, pelo que representa para a sociedade. Porque você veja, a imprensa veio para o Brasil em 1808, com a família real. A União é de 1893, é? Isso. É isso, né? É 1893. 130 anos. Eu acho que 2 de fevereiro de 1893, está aí. Então, repare, temos 130 anos da União, véspera de 131. A família real chegou a 200 e poucos anos. Então você veja, grande parte da história... Chegou e já foi embora e a União continua. Grande parte da história do Brasil, de 1808 para cá, está nas páginas da União. Porque são 130 anos de 200 e pouco, né?
E até hoje você veja a riqueza do arquivo da União, se você quer informações. Referência, né? Referência. Todo mundo procura. Então é isso que eu te digo. Eu não sei como será a plataforma de amanhã, porque eu não sei nem como será a vida amanhã diante desses desafios. Se vai ser em vidro, papel, impresso na parede, a gente não sabe. Ô Jorge, mas alguém tem que ser guardião da história. O que é que impede que no futuro você pegue um jornal e aperte um botãozinho assim e saia um holograma na sua frente mostrando a edição e você, com algum comando... Ou material parecido com acrílico, com vidro... Lá, como a gente vê nos filmes aí, Jornada das Estrelas, na ficção, e você vai com o olho e ele vai acompanhando o seu olho e vai oferecendo, e às vezes vai entendendo até o que você vai pensando e já vai oferecendo outra oportunidade. Como é que a gente sabe como é que ele vai chegar? O ser humano é meio São Tomé. Né? O mundo virtual é bacana, mas todo mundo quer pegar. Eu queria pegar para ver, né? Pois é. Então a gente fica assim, prematuro e até de certo ponto uma irresponsabilidade de falar do que a gente pensa. Porque tem gente que acredita que nem existe inteligência artificial, porque não é inteligente, ela é capaz de repetir processos lógicos, obedecendo a determinados algoritmos, aquela coisa toda. Mas pensar do zero, ela não é capaz. Então... Tem gente que não acredita como foi na Lua ou que a Terra é redonda. Ou que só vai acreditar quando for de trem lá, né? Ou a Terra é redonda. Né? É difícil. Agora, uma coisa é certa. É um patrimônio imensurável. Como é que você vai poder aferir essa história? Você imagina o seguinte, o gestor que estiver à frente do governo, que chegar à conclusão, ou que for induzido a essa conclusão pelo mercado, por qualquer que seja a razão, fechar a União. Vai estar para a história, ele já está fazendo história. Entendeu? Porque é algo que... Né? Não é só hoje, a União não é só uma referência de notícias, de noticiosa, é uma referência de história. Patrimônio, rapaz. Patrimônio. É algo que está incrustado na história da Paraíba, que está nas grandes referências, na política, na matemática, na história. Tudo passou pelas páginas da União. Não é brincadeira, não. É uma contribuição muito grande para a riqueza, para a riqueza imaterial, né? Para o conhecimento. É algo que não dá para discutir. Vai ficar. Vai ficar, eu acho. Ô, Luiz Carlos, para a gente estar chegando quase aí usar um termo batido da reta final, mas esse tempo seu de união, o que você faria não vou perguntar se você se arrependeu, mas o que você faria diferente ou o que faltou para você, como profissional, fazer? Ou não faltou nada? Não, do ponto de vista da minha profissão de origem jornalismo, não faltou nada. Na União eu exerci todos os cargos da hierarquia do jornal. Eu só não tive experiência com a gestão. Eu nunca fui diretor da União, de nada. Você sabe que eu trabalhei em outros veículos e em outros veículos eu exerci direção. Mas na União, minha relação sempre foi com a relação profissional mesmo. Da execução da sua execução do jornal, fazer jornalismo, pensar e trazer ideias para que a gente pudesse manter o leitor, né, sua excelência, o leitor, devidamente informado. Sempre foi, a minha relação com a União sempre foi essa. Nunca trabalhei, eu nunca fui para a tesouraria, nunca fui para a gráfica, nunca fui para a editora, nunca fui para assistente de direção, assessor, nada disso. Só aqui na União. Na redação. Meu trabalho sempre foi na redação. Né? Mas você é satisfeito com isso? Muito. Isso aqui, rapaz, olha, é uma frase batida. Muita gente que eu entrevistei aqui disse isso, mas é verdade. Foi o meu primeiro amor profissional. Certo? Porque antes eu tinha tido experiência de ganhar dinheiro com bolsa na universidade, cantando em coral. A gente cantava para fazer casamento, por exemplo, aí cobrava X e distribuía com os coralistas, mas aquela
relação de trabalho, de carteira assinada, contra-cheque no final do mês, você poder assumir compromisso porque você tinha uma renda a receber e um trabalho desenvolvido, a sociedade avaliar continuamente, foi aqui na União. Tudo eu aprendi aqui. Eu tinha muita boa relação com o português, né? Uma boa relação com o português, sempre gostei, sempre tive excelentes professores. Mas aqui o que eu fui aprender a fazer o texto objetivo, fui aprender a fazer o texto conciso, fui aprender a usar palavras curtas, fui aprender a tirar os exageros. Comportamento do texto. Né? O texto, às vezes, a gente, quando sai da universidade, a gente acha que sabe tudo, né? E o texto, na redação do jornal e da União especificamente, se aprende, se tem... Eu uso a palavra comportamento, é que você tem as diretrizes, né, para não ficar... E o texto surpreende. Não escrever o que quer. Pois é, e o texto surpreende, né, Jorge? O texto surpreende. Às vezes você começa com o objetivo e de repente vai tendo que modificar, você vai tendo que melhorar a qualidade literária, não é? Depende do que você faz. Cortar, então, né? Você aprende que tudo é cortável. É tanto que você veja, a base que a União me deu, me serviu para a vida toda. Eu fui trabalhar em outras mídias, em outras plataformas, vamos dizer assim, como televisão, por exemplo, mas eu tinha exatamente a noção de como fazer as coisas, porque tinha aprendido na União. Entendeu? Tinha aprendido na União. Trabalhei fora, trabalhei um tempo nos Estados Unidos, noutra língua, mas a gente tem a informação precisa de como tecnicamente deve fazer. E isso, meu amigo, ninguém vai tirar da União. Foi aqui. Foi aqui. Entendeu? Com os mestres, com os colegas, com as brincadeiras, né? Com as experiências, as pautas, até mesmo quando você não queria fazer aquele assunto, porque a gente conversou aqui sobre policial, eu não fiz policial, mas eu tive 2 experiências com matérias policiais terríveis. Entendeu? Terríveis, porque os momentos ruins também marcam, né? Porque tinha que acontecer. E embora achasse que a policial era uma grande fonte dos dramas urbanos e que inclusive gerou Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues se aproveitava muito do cotidiano das páginas dos jornais para produzir os dramas dele, e você sabe, um nomaço, né? Da literatura, do teatro brasileiro. Mas tudo isso, a União, porque estava aqui dentro, a gente via, a gente discutia, a gente aprendia, a gente ia buscar as referências, né? E a gente, sobretudo, se divertia fazendo, porque era muito bem humorado. E uma coisa que eu me arrependo, assim, que eu não faria na vida, só tem uma coisa que eu me arrependo que eu não faria na vida, assim, que eu me lembro imediatamente, eu não teria fumado tanto. Entendeu? Porque a redação era o local de fumaça, né? Então, era a nuvem de fumaça. Você lembra que aqueles birozinhos, né, que tinha? Cinzeiros. Com as máquinas Olivetti, Olímpias e Hamilton, e a gente tinha um lugarzinho onde botava o cigarro e chega a ficar... Era tradição, né? Cigarro dentro da... Pouquíssimas pessoas não fumavam. Isso foi até o início dos anos 90. Daí começou... Não, quando o computador chegou, né? Quando o computador chegou... aí aquela coisa, foram se preocupando porque o ambiente foi ficando fechado, ar-condicionado, para preservar a máquina que aquecia mais. Aí as pessoas não tinha como dissipar muito a fumaça, incomodava alguns colegas. Você se lembra disso, né? Claro. Aí era raro o que não fumava. Hoje é o contrário, é raro o que fuma. O que fuma, né? Exatamente. Inclusive eu. Para a gente encerrar, Luiz Carlos, a União o tempo vai passando, as pessoas vão mudando, né? E vão chegar aí os novos colegas, né? Do último concurso, né? Já que é memórias, né? E você está fechando um ciclo aqui de entrevista, qual é o conselho que você dá para quem está chegando, quem vai chegar para a União? Rapaz, olha, conselho eu não sei, assim, porque mais digamos assim,
uma dica, uma sugestão que serve para tudo que a gente faz na vida. Seja humilde. Coloque-se diante do desafio que você tem com duas características bem marcantes. Primeiro, seja tolerante nas relações, saiba que as pessoas são diferentes e que se a gente não procurar entender um ao outro, todo o trabalho que é feito em equipe e jornal ninguém faz nada sozinho. Então, desanda-se se não houver essa união. Então, seja tolerante, respeite, ouça, combine, troque informação, discuta, mas entenda e aceite. Seja tolerante, seja humilde. E a segunda coisa, o que eu estou dizendo aqui, eu estou repetindo o que Bertrand Russell já disse, o filósofo inglês. Seja objetivo. Não se distancie dos fatos. Não tente colocar a sua opinião naquilo, a não ser que você esteja escrevendo na página de opinião para dar sua opinião. É a sua opinião. Mas na confecção, na produção do material jornalístico, seja objetivo. Que nos remete a uma máxima que diz Bino Carta, que é um grande jornalista brasileiro, que é italiano de nascimento e que veio para cá, e que fundou Veja, fundou a Carta Capital, e Isto É também, eu acho, e que Bino Carta diz, tenha fidelidade canina aos fatos. Não adianta você querer mudar os fatos. Tinha um professor nosso que falava que a verdade tem várias facetas. Use as facetas, mas nunca a inverdade, né? Que você pode, só de começar um lead, você já está dando a sua opinião. Você já fez uma escolha ali, porque você vai botar um fato ali, né? Você julga que é o principal. Mas trabalho na verdade. Pois é, e jornal, muita gente diz, não, tem que ser imparcial, não sei o quê. Não pode ser imparcial, não pode ser isento. Né? Porque sempre tem. Quando você escolhe o lugar de botar a notícia, você já não está sendo isento. Já está dizendo que essa daqui, na sua opinião, é mais importante. Então, por isso que eu digo a você, é um trabalho em equipe e é algo que tem uma ciência por trás, a ciência da comunicação, por mais que seja só uma prática social. As técnicas, né? A gente aprende isso na universidade, aprende no dia a dia, mas a gente tem que guardar essa objetividade e, sobretudo, né, o compromisso de informar ou de respeitar a sua excelência, o leitor, né? Porque burro ele não é. É verdade. O comprometimento com o que está fazendo. Porque aquela história da caneta, né? Com a canetada você pode prejudicar muita gente. O quê? Mas pode ajudar muita gente também. Mas você veja, Jorge, que às vezes a imprensa comete erro. Eu digo a imprensa ou a comunicação, de um modo geral, comete erro que destrói uma vida. Tem como consertar. Né? Porque por mais reparação que seja possível, a indenização, mas não resgata a subjetividade que foi atingida, né? A gente já viu vários exemplos aí, escola de base, né? Às vezes pessoas mesmo que são julgadas e condenadas antes de ser condenado pela justiça, linchadas publicamente, né? Quando chega lá a justiça diz, não, aqui a prova mostra que não foi isso. Isso já acabou com a vida da pessoa. Pois é, mas tem vários nomes, a gente nem vai citar, mas tem vários casos, né? Por isso que tem que todas ter as cores partidárias. Por isso que tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado e o compromisso, né, de fazer corretamente. E além do mais, Jorge, você veja, é uma escola para tudo, né? Porque é uma escola para você escrever, é uma escola para você aprender português, é uma escola para você aprender a raciocinar. Como funciona o Estado, como funciona a Veja sociedade. Quantos políticos saíram né, das redações, da imprensa para ir para a vida, para dar uma contribuição noutra esfera. Por quê? Porque se aprende muito em redação. Né? É uma escola. Não é à toa que José Américo disse isso, né? Que foi a primeira universidade dele.
Ele sabia o que estava dizendo. E você comprova que a União realmente é uma escola, ensina muito. E esse projeto de Memórias à União mostrou isso, porque cada entrevistado tem uma história, tem um detalhe, tem um amor pessoal, né? Pelo tempo que dedicou à União, pelas pessoas que conheceu, pela evolução técnica e tecnológica que o jornalismo e essa empresa alcançou, entendeu? Agora, para encerrar mesmo, a União, ela faz parte da história, faz parte da cultura paraibana, mas como você definiria a União? Com toda a sua experiência e sua vida passada aqui. É uma pergunta difícil, mas eu acho que uma palavrinha só de vida. Porque a partir daí, vida profissional, vida acadêmica, vida, né, cultural, social. É vida social, é dia a dia, rapaz. Está aqui e dá uma contribuição imensa para que a gente possa produzir um Estado melhor, uma nação melhor, para que a gente possa educar, para que a gente possa ter um povo forte. Está aqui. Claro, transparente, né? Você não pega a União imaginando que ela vai dizer algo contra o governo. Você sabe, está claro, isso é transparente, não tem invenção. E ao mesmo tempo é um produto que o dono é o povo, é a população. Não é governo nenhum. Pois é do povo paraibano, né? Luiz Carlos, eu agradeço a sua participação aqui no Memórias à União. Você que está participando desde o início, né? Agora do outro lado, né? Como entrevistador, e agradeço a sua disposição em deixar as suas experiências, as suas impressões sobre o jornal União, nesse Memórias à União, que provavelmente terá aí novos ciclos de entrevistados. Muito obrigado e agradeço a quem acompanhou essa entrevista com o Luiz Carlos do Nascimento Souza, jornalista de experiência que faz parte da história do jornal União. Obrigado.